Olá, pessoal! Que bom continuar curtindo a primavera na companhia de vocês, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Continue curtindo o perfume das flores, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas A Participação de Telespectadores, O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, além de entrevista e muito mais. E vamos continuar juntos nas trilhas dessa caminhada, falando de livros, de literatura e das histórias contadas nas páginas dos livros. O acesso às histórias contadas nas páginas dos livros proporciona com frequência pontos de referência para refletirmos sobre a importância de sermos livres para pensar e principalmente para podermos externar o que pensamos. O ato de ler, nesse particular, é nosso grande aliado. E tendo o livro como personagem principal e a literatura como uma experiência agradável, vamos juntos com Renata Bonfim. Literatura é experiência, então ler, conhecer, o gostar vem daí. A gente não gosta daquilo que a gente não conhece. E muitas vezes os preconceitos, eles são alavancas, assim, são freios, né? Eles impedem o desenvolvimento. Então, como professora, eu sempre busquei mostrar aos meus alunos a função da arte. A arte, especialmente a literatura, ela é muito importante, como diz o Antônio Cândido, né? Ela é o sonho acordado das civilizações. Ela trabalha, ela tem uma função terapêutica, ela tem uma função de ampliar o nosso horizonte de conhecimento, o nosso horizonte vocabular. Quem tem a literatura assim como um hábito, fala melhor, consegue se colocar melhor na vida porque consegue argumentar. E quem não argumenta, o argumento de quem não tem argumento é a violência. Então nós precisamos da palavra. A leitura sempre vai estimular uma viagem através da nossa imaginação. O livro, ele é um instrumento que bem utilizado, ele liberta as pessoas, porque a sua imaginação fica a mil, né? Então isso proporciona às pessoas se deslumbrarem com outros mundos, o mundo lúdico, o mundo do conhecimento, o mundo da descoberta, né? Então eu acho que a leitura proporciona isso para as pessoas. E vai ajudar na descoberta de um mundo amplo de possibilidades. Quem não lê vive sempre à deriva, imaginando que a vida seja um oceano. Quem não lê fica sempre boiando, fica sempre na deriva e não consegue descobrir que abaixo daquela superfície existe um mundo. Assim como no oceano existe um mundo rico em ecossistemas, em biodiversidade, eu acho que o livro é isso, ele te proporciona um mergulho na vida. Os livros podem mudar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. A dica de hoje é O Passageiro Secreto, de Joseph Conrad, um escritor britânico de origem polonesa que viveu no fim do século XIX e começo do século XX. O Passageiro Secreto é um livro curtinho, muito bom. Um capitão que faz a primeira viagem com aquele barco, com aquela tripulação, resgata um homem do mar. Depois de saber a história dele, ele o esconde em sua própria cabine e não conta pra ninguém, porque ainda não confia naquela tripulação. Mas confia nesse passageiro secreto, com quem cria uma relação de cumplicidade quase de espelho. Ele se vê naquele homem, mas sabe que não pode mantê-lo ali para sempre. O autor dessa obra, Joseph Conrad, serviu em embarcações e foi capitão, tinha uma relação muito próxima com o mar e com as embarcações. No livro tem até um glossário do vocabulário específico. E uma coisa muito bacana, o projeto gráfico desse livro, acho que a gente tem aí as imagens, que é da Flávia Castanheira e da Elaine Ramos, nas laterais das páginas há pequenas e estreitas ilustrações que nos transportam um pouquinho para a cabine apertada em que o homem está sendo escondido pelo capitão. E se você passa as páginas rapidinho, elas já te contam a história, sabe? Aquele efeito da história. De animação, bacana. Bem né? bacana. E para colocar mais brilhos nesse papo de literatura, a nossa entrevistada dessa edição é a professora Ludmila Calimã.
Ela é doutora em História, professora da Rede Municipal de Ensino de Linhares e da Faculdade de Ensino Superior do município, a FACELI. Alinhavamos um bate-papo da melhor qualidade sobre a importância do hábito da leitura, sobre o papel do professor no estímulo a esse hábito, sobre a interdisciplinaridade entre a leitura de livros de literatura e o estudo de história. E, claro, sobre livros e leitura. Uma mensagem para todos aqueles que querem escrever melhor, interpretar a realidade, conhecer o ser humano: leia. Ler é bom, ler faz bem. Você pode criar um hábito, é como fazer exercício físico, né? Às vezes no primeiro dia é difícil, no segundo, mas depois que você criou o hábito, acabou. Aquilo se torna prática na sua vida. Então, assim, o esforço da leitura, no início pode ser difícil, mas depois vai se tornar um prazer. E esse prazer vai só trazer coisas boas para você, né? Então, é importante que os pais incentivem os filhos, os professores, os alunos, e cada um de nós tenha essa obrigação para com nós mesmos, né? De ler, buscar conhecimento, que é sempre fundamental. E para não dizer que não falamos das flores, vamos juntos nesse clima de primavera, com a licença poética do nosso amigo Horácio Xavier. Dizer sentimentos é um caminho sem volta, sem saber da ida, sem prever a partida. Dizer sentimento é vida, beleza incontida, solidão bem sentida. Dizer sentimentos é mais que a sorte, mais que a prole, mais que a própria morte. Dizer sentimentos é expelir, é ter orgasmos de sentir. É compartilhando sentimentos com o poeta Horácio Xavier que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. A leitura nos proporciona um universo de possibilidades, uma bela viagem pela imaginação, entre tantos outros benefícios. É por isso que precisamos iniciar e manter o livro no nosso dia a dia, como nosso companheiro de caminhada. Ler e manter esse prazeroso hábito. Então, acompanhe comigo a coluna Dica de Leitura desta edição. Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer uma dificuldade que muita gente tem, que é inserir a leitura como hábito em suas vidas. Muita gente até tem a vontade de ler, compra 1 milhão de livros, mas fica lá pegando poeira na estante. E existem algumas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que são muito fáceis e que vão ajudar a melhorar e inserir realmente esse hábito na nossa vida. A primeira delas é encarar a leitura como se fosse um exercício mesmo, tipo academia. Você não vai para academia e chegar lá no primeiro dia levantando 50 quilos. Você vai lá, primeiro levanta 5, depois uma semana depois você levanta 10, depois 15, assim por diante. A leitura é a mesma coisa. Primeiro você foca no seu parágrafo, depois 2, depois 3. Daqui a pouco você vai estar lendo 30 páginas frenético, querendo mais, super empolgado. A segunda dica é procurar realmente um ambiente apropriado. O que significa isso? Se você tem dificuldade em focar na leitura, vai para um ambiente calmo, tranquilo, que não fique muita gente passando. E, por outro lado, se você tiver sono e pegar o primeiro parágrafo e já cair de cara no livro, vai num ambiente mais cheio de gente passando, um shopping, um parque, alguma coisa nesse sentido. A terceira é você criar uma agenda semanal. O que significa isso? Às vezes num dia, 24 horas, a gente tem um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para ler. Leitura realmente não é a prioridade que você tem no seu dia. Mas se você encarar a semana como se você tivesse algumas tarefas para fazer ao longo dos dias, fica muito mais fácil. Você pode colocar, por exemplo, a leitura na terça-feira, como se fosse uma aula de forró. Ao invés de ir para o forró, você vai lá pegar o seu livro e ler. Ou no domingo, que é um dia mais tranquilo, e aí você tem aquele tempo separado lá, que é sagrado para sua leitura. Bem, espero que você coloque essas dicas em prática e seja útil. E já que o papo é sobre leitura de livros, quero convidar vocês para aceitarem a sugestão de Patrícia Santos, na nossa coluna Dica de Livros. Minha indicação de leitura é o livro A Montanha e o Rio, de Dan Shen. Esse romance conta a história de 2 irmãos. Eles são filhos de um general do período da Revolução Chinesa, do século XX. E ele
Um se chama Tan, que é do casamento legítimo desse general, cresce no meio de conforto, bem-estar financeiramente, e o outro é filho desse general com uma camponesa, que se suicida assim que a criança nasce, e ele se chama Shento, e ele é criado por um casal de curandeiros, que também morre, e com isso ele tem que ser criado em vários orfanatos, passando dificuldade, passando fome em muitos momentos. Eles crescem certo tempo sem saber a existência de um outro. Esse Shento, ele se torna um grande general com uma grande influência política, e o Tan, ele se torna também um homem com influência na parte da administração, das construções arquitetônicas. A história é interessante porque em um momento ele descobre, o general Shento descobre a existência dessa família, desse meu irmão, e decide se vingar. E começa uma rivalidade tanto com o poder político que eles possuem, como também uma rivalidade amorosa. Os dois são apaixonados pela mesma jovem, e essa jovem tem o filho de um deles, e eles começam a fazer essa rivalidade pelo amor dessa jovem e também pelo poder, né? E eu recomendo essa leitura porque, além dessa história ser emocionante, uma história intrigante, ela também fala um pouco de como era a China no século XX, fala das questões políticas, das questões culturais, das questões religiosas. Então vale a pena ler, é uma dica, e o final é muito interessante e é um final surpreendente. E direto de Londres, na Inglaterra, vamos assistir junto a nossa coluna Literatura em Gotas, com a nossa correspondente convidada, Winnie Pereira. Seja bem-vinda, Winnie. Olá, amigos do Sim para a Literatura. Hoje venho aqui, direto de Londres, para continuar falando de curiosidades e trivialidades da literatura. Dessa vez, quero falar sobre o primeiro livro a ser editado aqui no Brasil. Assim como ocorreu no caso da Biblioteca Nacional, a primeira imprensa ou editora brasileira foi trazida para as nossas terras em 1808, juntamente com a comitiva portuguesa. O Brasil começou a editar seus próprios livros assim em 1808, quando Dom João VI fundou a Imprensa Régia no Brasil, que era uma espécie de filial da Imprensa Régia portuguesa. Naquela época existia uma censura bastante restrita e apenas o imperador era quem decidia quais livros eram publicados ou não. Por isso, só podia ser editado livros que não contrariassem o Estado, a religião e os costumes da época. E, como forma de manter esse controle, a impressão de livros fora da imprensa oficial do Estado era sumariamente proibida. Assim, o primeiro livro a ser publicado no Brasil foi o livro Marília de Dirceu, escrito em Portugal pelo poeta luso-brasileiro Tomás Antônio Gonzaga. O volume foi impresso em 1812, no Rio de Janeiro, publicado pela primeira vez em Lisboa em 1792. Marília de Dirceu é um livro de poesias, um livro de liras, que relata o amor proibido de Dirceu por Marília. Aparentemente ele é um livro meio autobiográfico, em que o autor usa esse pseudônimo de Dirceu, que é o seu eu literário, para falar de seu amor sincero e saudoso por Marília, a pastora Marília, que na verdade representa uma noiva na vida do autor, a brasileira Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão. Como sabemos, pessoal, os livros devem estar presentes em nossas vidas e podem ser um bom remédio para vivenciarmos belas e saudáveis emoções. Eu penso que a literatura chega a ser um bom remédio para algumas coisas. Porque você que, quando lê, você se vê ali, de repente, dentro das palavras alheias. Então é como se corresse alguma coisa. Você pode ler com o coração, pode se emocionar, você pode ler com a mente, pode raciocinar em cima da história, mas você pode ler com a espinha dorsal também, correr aquele quenturinha, aquele calor, aquele frêmito pela espinha dorsal, aí você se sente ali nessa leitura. E isso, com certeza, contribui para que você aprenda a viver melhor. Eu acho que a literatura é um remédio, sem dúvida que é, para a família. Você aprende com a literatura também. É com a licença poética de Bernadette Lira que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a professora Ludmila Calimã. Seja bem-vinda ao programa Sim para a Literatura. É um prazer ter você aqui. Obrigada pela oportunidade de estar falando um pouquinho, né, sobre literatura, que é algo que eu gosto bastante. Obrigada por esse espaço de fala aqui que nós temos. Ludmila, como é que o livro entrou na sua vida? Foi lá pequenininha com a família? Foi mais tarde? Como é que foi? É engraçado, né? Quando você me chamou, Pereira, para estar falando aqui sobre esse assunto, eu tinha muita dificuldade com leitura quando era criança. Até que com 12 anos eu, né, comecei a ter contato com a literatura por meio da escola, né? Professor de português falando sobre literatura, tinha amigos que estavam lendo. E aí começou a me despertar um grande interesse, né, na literatura, em literatura clássica, né, nos livros de Machado de Assis, José de Alencar. E aí começou o interesse e não parei mais, né? Então foi na pré-adolescência, vamos dizer Eu assim. sei. Tem uma professora, um professor que marcou essa época? Tem uma professora. Você lembra do nome? Lembro, professora Valda. Nossa, professora Valda e professor Jorge, assim, foram dois professores que marcaram, assim, a minha infância, a minha adolescência, muito, né, de pedir um livro, de você ler e falar assim, caramba, parece que abre um mundo novo na sua mente, né, e comigo foi assim. E abre, né, Ludmila? Abre, né? Você vê, hoje, enquanto professora, você indica um livro para os seus alunos, igual eu indiquei esses dias o Mundo de Sofia, para um aluno meu do 6º ano. Ele falou, professora, eu não consegui nem dormir à noite. Aí eu falei assim, que você vê, né? A mesma experiência que eu tive, ele está tendo hoje. E você vê que o aluno, ele fica encantado. Mundo de Sofia conta a história da filosofia. Sim, a história da filosofia. Eu estava dando aula sobre Grécia para os meninos do 6º ano, 11 anos. Eu falei assim, gente, quem tem curiosidade, vai lá na biblioteca, lê o Mundo de Sofia. Sabia que nem todos iam. Um ou outro foi, aí eles vieram me falar, não dormi à noite. Achei tão bonitinho. Aí você vê que esse encantamento, né, que a literatura... Eles produziram até um filme a partir desse Sim, livro. produziram filme, sim. É. Ô Ludmila, dessa trajetória sua como leitora, tem algum livro assim que marcou sua vida e por quê? Por causa da história que emocionou, por causa de um personagem? Eu vou falar para você que o livro que mais marcou, assim, eu leio muito livro de literatura mesmo, clássica, mas leio muito livro técnico, mas o livro que me marcou foi a Bíblia. É mesmo? De todos os livros, eu posso falar assim, tem tantos livros bons e eu gosto muito, mas a Bíblia é, para mim, um livro que me faz chorar, que me faz refletir, que quando eu quero ler algo que realmente traga algo mais profundo para mim, é a Bíblia que eu recorro, assim, não tem outro livro acima. Eu acho que é pretensão de qualquer pessoa discutir se é importante ler a Bíblia ou não. Claro que é importante, né? Sim. Mas assim como outros livros guardados na estante, muita gente deixa a Bíblia fechada achando que o fato de estar na casa vai abençoar a casa. Ou está aberta, né? Lá no Salmo, né? Em cima da mesa no Salmo, né? E tem um conceito que eu aprendi, eu acabei de falar a palavra, né? Que aprendizagem é quando o conhecimento adquirido ou a experiência vivenciada interfere no seu comportamento, né? Aprender é mudar o comportamento da pessoa, né? O que significou isso com relação à Bíblia para você? Então, a Bíblia, eu fiz um propósito comigo mesma, que quando eu entrasse na faculdade, eu ia começar a ler a Bíblia toda. Assim, adolescente, lia a Bíblia, uns pedaços e tal. E eu fiquei os 4 anos da faculdade de História lendo a Bíblia. Eu quis ler devagar, porque eu quis ler comentários, estudar. E assim, gerou uma transformação muito grande na minha vida, né? Como pessoa, como cidadão, o jeito como eu encaro a realidade. Então, assim, eu acho que a literatura faz isso. Assim, a Bíblia é um livro, para mim, além de um livro de literatura, é um livro de espiritualidade e tal. Mas quando eu estou falando do Mundo de Sofia, com o meu aluno lá do 6º ano, não é diferente. É aquilo que a gente está falando, né? A literatura não é só, vou ler um livro. É realmente transformar, né? É mudar o jeito de pensar a realidade, o jeito como eu encaro a vida, como eu me relaciono com as pessoas, né? E a Bíblia, né, obviamente, faz isso com todo mundo que se dispõe a lê-la. Então, e todo mundo tem em casa, então não é assim, é um livro muito caro, muito difícil. Não é, né? Então...
E na verdade, no processo de leitura, nós temos que permitir que a história contada no livro faça uma intervenção na vida da gente, né, Ludmila? Exatamente. Né? Tem personagens que são tão ricos, às vezes pela sua dramaticidade, às vezes pelo seu otimismo, que eles acabam mexendo com a gente. Exatamente. Né? Você pode pensar em livros da literatura brasileira, você pode, igual, por exemplo, o José de Alencar, né? Ele tem uns personagens fortes. Eu gosto muito dessa literatura aí do século XIX, XVIII, o Machado de Assis. O próprio autor é muito dramático, né? Realista. Mas se você voltar à Bíblia, você também tem personagens muito fortes, né? Você vê Davi, né? Eu acho que é um dos, para mim, que eu mais marca. Né? Eu gosto muito da Esther também, que é uma personagem guerreira. Acho que a mulher se identifica, né? Enquanto a mulher se identifica muito. Mas, assim, os personagens, você está lendo, muitas vezes você se encontra naquele personagem. Isso que eu acho que é legal da literatura, né? Pelo menos comigo acontece isso. Né? Ô Ludmila, por que é importante, já que você tem uma experiência, você tem experiência no ensino básico, na rede pública municipal, e você tem experiência no curso de Direito e... Na Pedagogia e na Administração. Nos 3 cursos aqui da Faculdade Municipal. Isso. Aí vamos trabalhar com níveis diferentes. Por que é importante o professor ser leitor, Ludmila? Olha, o professor, ele é leitor, ele tem que ser leitor porque ele trabalha com conhecimento, né? Como é que um professor vai conseguir trabalhar o conhecimento se ele não está se atualizando, se ele não está lendo? De forma continuada. Continuada, porque, obviamente, na faculdade vai ter que ler, né? E ler por obrigação, às vezes, nem é tão legal. Legal é quando você sai da faculdade e fala assim, agora eu vou ler o que eu gosto, eu vou me aprofundar. O professor, ele tem que continuar lendo. Né? E aí fala, só o professor de português, professor de história? Não, o professor de matemática, o professor de inglês, todo mundo tem que ler muito. E aí você trabalha com o aluno, porque o aluno, ele precisa ler, porque ele precisa aprender a interpretar, e interpretar não é só texto, interpretar a realidade, ele precisa aprender a escrever muito bem. Então, às vezes você está dando aula, você fala assim, eu vejo que o aluno tem uma dificuldade de escrita, e você fala assim, poxa, mas se você começar a ler, você vai ver que você vai melhorar a sua escrita. Escrita é base. Então, assim, agora o professor, como é que ele vai cobrar a leitura se ele não está lendo? Né? Essa que é a questão. Eu acho que tem um aspecto importante, Ludmila, que o professor sempre tem que lembrar disso, né? Que você gosta de ler, aquilo torna você um professor muito mais empolgado para trabalhar com o conhecimento. Você tem muito mais informações variadas para trocar com os alunos em sala de aula. Com certeza. E hoje você tem o livro físico, mas você tem os livros virtuais. Né? Se você abrir a internet, você está com tudo lá, tem os aplicativos, tem os suportes, os tablets. Então, o professor, ele tem que ler, faz parte da profissão dele. Inclusive, o planejamento do professor, ele é feito exatamente para ele estar se atualizando, não é só corrigindo prova, não. Ele tem que estar se atualizando, ele tem que estar lendo, né? E a leitura, eu acho que assim, a pessoa que se dedica ao magistério, ele tem que ter noção de que ele tem que ter prazer nisso, né? Nessa leitura, nesse conhecimento, nessa busca por esse conhecimento. E também eu acho que tem um outro aspecto importante, Ludmila. Se o professor é leitor, ele vai estimular o aluno a ler. O aluno de hoje é o professor do futuro. Sim. Então ele vai chegar na fase de ser professor já também com o hábito da leitura e vai replicar esse comportamento e essa intenção com os seus alunos. A gente acaba construindo uma corrente muito positiva. Né? E ainda que aquele aluno não se torne um professor, ele vai ter filhos. E os filhos... Não adianta eu chegar enquanto professor e incentivar, olha, seu filho tem que ler, tá? E na casa dele, ele não tem um pai que lê, uma mãe que lê. Não adianta o quê? Qual vai ser o incentivo dessa criança? Mas a escola não pode negar essa possibilidade. A escola Você não pode necessariamente, nós não podemos necessariamente exigir na família. Porque às vezes o pai e a mãe não têm aquela história e tal, né? Muitos pais incentivam os filhos a estudar, mas eles não tiveram oportunidade. Exatamente. Agora a escola não pode... A escola não. Não pode virar as costas. A gente pede à família que leia, mas a gente não tem como obrigar. Agora a escola não tem uma questão de pedir. O conhecimento está ali, está pulsando ali. O conhecimento está ali, é o espaço do conhecimento, é o espaço do saber. Então, o professor é protagonista junto com o aluno no incentivo à leitura e, assim, não tem como fugir disso, né? Então, é obrigação ali, né? Como é que você concilia livros de literatura que você leu, como é que você faz a interdisciplinaridade com o ensino da história, que é a sua área? Olha, no ensino da história, por exemplo, como eu gosto de literatura brasileira, quando eu estou trabalhando, por exemplo, história lá no século XIX,
eu estou trabalhando, eu estou puxando a literatura brasileira para junto, porque é importante buscar essa interdisciplinaridade. Então, por exemplo, eu estou trabalhando com escravidão, eu posso pegar Machado de Assis e fazer um bate-bola, eu posso trabalhar com os autores também que trabalham com a questão do índio, eu também trabalho com a literatura. O professor, ele pode fazer, e isso enriquece muito o conhecimento da história, né? O historiador, ele estuda na faculdade já essa interface, e na educação básica a gente é incentivado, né, a fazer esses trabalhos interdisciplinares, professor de português, né? Então isso é importante, enriquece as nossas aulas. E tem um aspecto também, Ludmila, por exemplo, eu sou muito ligado à era a literatura dos anos de 1800, que é o romantismo, ali, os grandes clássicos da literatura francesa, da literatura russa, né? Uhum. E aí eu, por exemplo, peguei a era das revoluções para ler. Uhum. Quer dizer, a literatura está ambientada numa época, e o que estava acontecendo no momento histórico? Sim. Então você consegue fazer o cruzamento. Exatamente. E é interessante que, às vezes, você não é especialista em história, mas se você está lendo, você é um bom leitor, você vai falar, nossa, porque realmente no século XIX aconteceu isso, porque eu lembro de ter visto isso lá no livro que eu li. Como é que a sociedade funcionava naquela época. Exatamente. Eu comecei a ler Machado de Assis e comecei a entender o século XIX, e aí foi interessante, depois eu comecei a estudar isso em história. Então, assim, o professor de literatura foi à frente mostrando, né, todo esse cenário. A literatura é o espaço mais do fantástico, né? É. E a história é a coisa real ali, como, né, não é tão, assim, tão instigante por si só, como a literatura, que tem essa coisa mais fantástica e tal, mas elas caminham muito bem juntas, né? A literatura, a sua prática de leitura, o convívio com os personagens, com as histórias e tal, fortaleceu a sua humanidade, Ludmila? Tornou você uma mulher mais sensível, uma professora mais sensível? Sim, porque o que acontece? Quando você está lendo um livro, o autor que escreve, ele está pensando nos personagens, ele está pensando no humano que está ali, ele trabalha com sentimentos, principalmente alguns autores. Então, você começa a entender melhor o ser humano. E aí, quando você entende melhor o ser humano, você sabe lidar melhor com os seres humanos ao seu redor, né? Então, a literatura, ela te traz um pouco de sensibilidade, um olhar melhor para com a realidade, né? Então, ela tem esse resgate aí que é importante para o ser humano, né? Como um ser completo mesmo, né? Ludmila, obrigado por ter vindo mais uma vez. Pereira. Você é sempre bem-vinda aqui ao programa Sim para a Literatura. Muito bem, tá bom? Obrigada. E para alimentar o nosso prazer de ler, é preciso que alguém tenha o prazer de escrever. Escrevo para que eu tenha sentido na existência e consiga me conectar ao outro, ampliando minha relação com o mundo e o sujeito. Escrevo assim para continuar vivendo. É com as palavras da poetisa Simone Lacerda que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.